Daniel 3, vamos ficar de pé? Daniel capítulo 3, versículo 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Amém? Glória a Deus. Apresente-se diante desse Deus que é digno de toda adoração, de toda reverência. Senhor, meu Deus, meu Pai, continuamos na Tua presença que é santa. E nessa presença, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas agora. Eu me apresento a Ti, Senhor, como um vaso, um instrumento nas Tuas mãos. Eu clamo a Ti, Senhor, por Tua misericórdia. Senhor, venha com a Tua misericórdia sobre a minha vida nesta hora. Venha com a Tua graça sobre nós nesta hora. Renova sobre nós, Senhor, o ânimo e a força. Repreenda agora, Senhor, todo espírito de enfermidade, todo cansaço, todo desgaste, tudo aquilo que vem, Senhor, para se entrepor entre nós e a ministração da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale a cada coração, que o Teu Espírito, Senhor, ministre cada uma das nossas vidas aqui presentes, Pai, e que possamos ser, Senhor, abastecidos de Ti. Senhor, em nome de Jesus, que os Teus anjos continuem acampados ao nosso redor e que nós possamos receber agora este alimento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Dê um aplauso. Pode sentar-se, igreja. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu queria falar com vocês hoje a respeito da fornalha, porque o Senhor ministrou fortemente meu coração no tocante à fornalha, né? Que geralmente quando nós estamos passando por lutas, por levantes, por situações que nós não compreendemos muito bem, a tendência das pessoas mais próximas é tentar transferir para nós uma responsabilidade no sentido assim: tem brecha, está em pecado, pisou na bola, fez alguma coisa que Deus não se agradou, está passando por essa luta porque o Senhor quer testá-lo, né? Porque deve estar querendo negar o Senhor. Mas eu quero chamar a tua atenção que neste contexto de Daniel 3, nós encontramos 3 rapazes, né? 3 jovens, muito bem posicionados e que, muito pelo contrário, eles foram lançados na fornalha justamente por sua extrema fidelidade a Deus. E o Senhor muitas vezes permite para que o nome dele seja glorificado. Muitas vezes o Senhor pode permitir uma situação na tua vida, na tua história, para que o nome dele seja glorificado na sua história e para que outras pessoas vejam Deus na sua vida. Amém? Aqui nessa história, o rei Nabucodonosor, num determinado momento do seu reinado, ele está muito grande, muito próspero, né? E ele está dominando sobre muitas coisas, e o poder sobe na cabeça dele, e ele manda fazer uma enorme de uma estátua, muito gigantesca mesmo, e ali ele dá uma ordem, que todas as vezes que tocasse qualquer instrumento, todo o povo, aonde quer que estivesse, teria que parar e se dobrar diante daquela estátua. Mas, naquele reinado existia o povo judeu. E eles não se dobram diante de nenhum ídolo, de nenhuma estátua, de nenhuma pessoa. Eles só se dobram diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero falar para você que é muito importante você gerar isso no teu coração. Parece assim um pouco às vezes de, né? É ridículo, não tem nada a ver. Mas nós temos que ter isso no nosso coração como servos do Deus Altíssimo. Você não pode e não deve se prostrar diante de nenhuma imagem, diante de nenhuma situação, diante de nenhum homem.
Porque quando você faz isso, você desmerece o teu Deus. E você diz assim, eu estou me prostrando diante de uma situação e estou deixando o meu Deus, né, envergonhado. Esses 3 jovens estavam passando por um momento naquele reino, eles estavam lá como cativos, eles foram levados como todo o povo, e como cativos eles não tinham direito à palavra, mas eles tinham direito ao seguinte, eu sei o que eu sirvo, eu sei o Deus que eu tenho, eu conheço o que eu posso, o que eu não posso fazer. E eles então passam por essa situação. Eu quero dizer para você que a fornalha de provação é aquela que exige que você tome uma atitude, uma ação, no meio de uma grande prova. Então eu não sei se você está passando por uma fornalha de provação, ou se você está passando por uma fornalha de aflição. A fornalha de aflição é aquela que você ora e o seu coração fica tremendamente aflito. Você tem uma sensação de que a coisa não vai acontecer. Um exemplo de uma fornalha de aflição é do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele vai no monte, no Getsemane, e ele começa a gemer, a clamar, e o seu espírito, a sua alma, fica em tremenda aflição. Tremenda aflição. Porque ele sabe o que ele vai passar. Então eu não sei qual a fornalha que você está passando aqui hoje. Se a sua fornalha é porque você sabe o que você vai viver, o que você vai passar, o que vem pela frente. E então você tem que entrar diante de Deus num grande clamor, né, com uma grande reverência. A minha dica para você é que nós possamos aproveitar o culto de batalha espiritual, para que você tenha tempo de oração, tempo para entrar diante de Deus e falar, Senhor, Senhor, eu preciso desesperadamente do Senhor. Amém? A de provação é diferente, é igual a desses meninos. Eles estavam sendo testados para ver o que tinha no coração, se eles iriam se prostrar ou não. É aquela que diante de uma situação de ímpeto, você saber qual decisão tomar. Amém? Muito bem. Esses 3 jovens, eles sabiam, eles tinham algumas qualidades que eu quero passar para você como igreja, para que você possa entender a importância de nós termos qualidades. O meu filho Abner, ele é uma pessoinha muito interessante. E ele tem umas tiradas assim que me deixam encantada, né? Eu fico mais apaixonada por ele ainda. Já sou mãe coruja dos 3, aí eu fico mais ainda. E hoje aconteceu uma situação e eu brincando com ele, falei assim, então você faz assim. Por que você já não saiu, não fez assim, assim, assim? Ele falou, porque eu tenho caráter e porque eu sou seu filho. Aí eu olhei e falei, uau, falei, muito bem o caráter, né? E que bom que você é meu filho. Ele falou, eu sou seu filho, você acha que eu vou prejudicar alguém? Você nunca prejudicou ninguém, eu também nunca vou prejudicar ninguém, né? Então eu quero que você entenda o seguinte, quando você é testado é que você prova o seu caráter. Quando você passa por uma situação é que você prova o seu caráter. E hoje, né, eu tive mais uma provazinha do caráter do meu pequeno, né? Falei, glória a Deus, porque você realmente, né, mostrou a sua postura. Amém? Muito bem. O Senhor quer que nós tenhamos algumas qualidades. E eu só estou dando esse exemplo do meu filho porque são qualidades que você tem que ter em você, indiferente da sua idade, indiferente de onde você nasceu, indiferente de qualquer coisa. Você precisa ter qualidades geradas em você, no seu espírito, na sua alma, né, em você como pessoa, como personalidade. E a primeira delas, eles tinham era a fidelidade. Amém? Daniel 3:12 diz assim. Daniel 3, no versículo 12, diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Aí eles falam o nome, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Muito bem. Eles não serviam porque eles eram servos do Deus Altíssimo. Mesmo estando escravos naquele lugar, mesmo sendo sujeitos àquele rei, mesmo que aquele rei havia constituído eles numa posição de autoridade, com tudo isso, eles não mudaram a postura diante de Deus. Fidelidade. O que significa para mim e para você? Que indiferente do que aconteça, indiferente da posição que te coloque, indiferente do dinheiro que você possa conquistar, indiferente do lugar onde você esteja, não abra mão de ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Não se contamine com os deuses da terra, com os deuses do local. Porque muitas pessoas, para agradar o patrão,
conta piada junto. Muitas pessoas, para agradar o amigo, fala mentira junto. Muitas pessoas, para ser aceito na sociedade onde convive, né, passa a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Isso representa se dobrar diante de outros deuses. Nem sempre é ir adorar outro Deus, mas muitas vezes é compartilhar de situações para ser aceito, para não queimar o filme, para que as pessoas não te taxem, né? Então você fica junto na rodinha, para que as pessoas não te critiquem, então você fica junto no meio, né? Tá falando aqueles absurdos e você tá ali. E eu quero dizer para você, naquela hora, você está adorando o Deus da terra. Amém? E você deixa de adorar o Deus Todo-Poderoso. Então a primeira coisa que você precisa desenvolver é a fidelidade. Ser fiel a Deus. Ser fiel a despeito de qualquer coisa. Amém? Se nós estamos na fornalha, possivelmente é porque você não se dobrou diante dos deuses. Se você está passando por uma luta, possivelmente é porque você justamente tem se mantido fiel a Deus. E aí a luta vem mesmo, porque o inimigo vem mesmo, porque ele quer que você balance para que você abra a mão da sua fé. Então, em nome de Jesus, fale: Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pela fidelidade. Eu quero cada vez mais, Senhor, ser fiel a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Segundo ponto, pode aplaudir o Senhor. Eles eram ousados, né? Eu acho muito legal, porque a ousadia é uma coisa que você precisa ter. Amém? Ser ousado no Senhor. Quando o rei desafia eles, então eles são trazidos para o rei, e o rei desafia eles. Eles têm uma ousadia tremenda, queridos. Olha que está no versículo 16. Eles dizem assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Preste atenção. Eles chegam lá e eles falam com o maior atrevimento para aquele rei. O rei fala assim: se vocês não se dobrarem, eu quero ver quem é o Deus, com um Dzinho minúsculo, que poderá te livrar das minhas mãos. E eles olham para ele e falam assim: com relação a isso, nós não vamos nem perder tempo de te responder. É mais ou menos assim: eu não vou nem justificar o meu Deus, porque ele não precisa. Aí, eu me lembro, eu vou para uma história de Gideão, né, quando ele, depois de vencer a covardia, o medo dele lá do lagar, então ele pega e destrói a imagem que tinha no quintal do pai dele. E aí todo o povo vem para querer pegar ele, né, o povo que deveria ser cristão, mas não estavam cristãos naquele momento, querem pegar Gideão para matar, porque ele destruiu a estátua. E o pai dele sai e fala assim: peraí, por que vocês querem defender o Deus aqui, a imagem? Se ela é uma imagem e tem força, é ela que se defenda, né? Então por que vocês querem pegar meu filho? E é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso que nós vemos aqui em Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles dizendo o seguinte: nós não vamos defender o nosso Deus, não precisa. O nosso Deus se defende sozinho. Então eu falei: eu quero ter ousadia no espírito. Eu quero ter ousadia, Senhor, para passar pela luta, passar pela prova, sem medo de me ferir, sem medo de realmente, Senhor, proteger o Teu nome que é santo, em nome de Jesus Cristo. Me dê ousadia no Espírito, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode aplaudir o Senhor. Você não precisa ter medo de que Deus não vai se defender. Você não precisa ter medo de que Deus não vai manifestar a sua glória. Você tem que confiar que Deus vai manifestar a sua glória. Como é que eu posso colocar um exemplo aqui? Eles estavam sendo desafiados. E nesta hora, eles ousaram dizer o seguinte: nós nem vamos te responder sobre isso. Porque é mais ou menos assim: o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Amém? Então, você, por exemplo, vai fazer um teste numa empresa, né? Então, você vai lá, você está fazendo o seu teste e tal, fala... e alguém te provoca, tipo: você é evangélico? Então você, você acredita que você vai entrar, que Deus vai abrir para você? Olha, filho, eu não sei se Deus vai abrir ou não vai abrir. O que eu sei é que eu estou aqui, e aquilo que Deus tem para a minha vida vai acontecer. Se bem ou se mal, não vem ao caso. Amém? É mais ou menos isso que eu quero dizer para você. Não é você já, eu sou, não sei. Não, é ter uma postura, posição de ousadia em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa que eles tinham era fé.
Nada abalava a fé daqueles meninos. No versículo 17 eles falam: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eles falam pela fé. O nosso Deus, Ele pode nos livrar. E Ele não só vai nos livrar do fogo da fornalha, como das tuas mãos. Era uma convicção. Fé. Fé, lá em Hebreus, você encontra dizendo o seguinte: é aquilo que você vive sem nem imaginar. Você não viu, você não ouviu, mas você crê pela fé. Você é uma linha imaginária, né? Seria eu sair daqui nessa altura e continuar andando nessa altura. É mais ou menos isso. Não tem nada, mas eu vou enxergar que Deus vai me carregar. É andar sobre as águas. É ver o mar se abrir. É ver o rio Jordão se abrir. É viver o sobrenatural. Fé é o sobrenatural. Você está disposto a ter fé? Você vai viver o sobrenatural. Amém? E essa fornalha que você está vivendo, essa luta, esse levante, vai cair por terra. O que você precisa nesta noite é orar. Orar, orar, orar. Conversar com Deus e se converter. E ter convicção no teu espírito de que Deus está te ouvindo. Amém, igreja? Em nome de Jesus. A fé. A fornalha, ela serve para manifestar a profundidade e a firmeza da nossa fé. Diante da fornalha ardente, a religiosidade empalidece, o legalismo amarela, mas a fé declara: o nosso Deus é quem pode nos livrar. Esta fé nas possibilidades de Deus é que muitas vezes nos leva às provações. Quem não tem fé não arrisca. Quem não tem fé não avança. Quem não tem fé sabe que pode ir e que não dá fé, não dá certo, não vai. Então, Deus está na nossa frente. Você, pela fé, você caminha. Pela fé, você dá um passo. Pela fé, você ousa. Amém? Eu costumo dizer que na nossa vida, eu e o bispo, os maiores passos nossos foi justamente nas impossibilidades. Quando não tinha condição nenhuma que nós dávamos os passos. Agora nós vamos provar Deus e vamos provar se nós temos fé ou não. E nunca Deus nos deixou confundido nem envergonhado. Amém? Então eu quero que você creia nisso, que você tome posse para o teu coração disso hoje. Levante sua mão e diga: Senhor, em nome de Jesus, eu não quero, Pai, ser um cristão que não confia, que não tem fé. Mas eu quero, Senhor, ser um servo do Deus Altíssimo, caminhar pela fé, andar pela fé, ousar. Senhor, em nome de Jesus, eu vou dar passos, confiando no Senhor. Em nome de Jesus, eu quero ser dirigido pelo Teu Espírito. E é no nome de Jesus Cristo, Pai, que eu quero desenvolver no meu coração a fé inabalável. Em nome de Jesus. Amém? Pode dar um aplauso ao Senhor. Eles tinham um compromisso com Deus, compromisso com a sua verdade, compromisso com a sua fé, compromisso com aquilo que o Senhor havia colocado no coração deles. E aí no versículo 18 você encontra o porquê eu estou falando isso. Ele diz assim: se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos ao teu Deus e não adoraremos ao estátua de ouro que você levantou. Amém? Vamos ler o versículo 18. Porque no 17 ele fala: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, se Deus não quiser, fica sabendo, ó rei, que da mesma maneira nós não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quer dizer, mais ou menos assim: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser livrar, nós não vamos nos dobrar do mesmo jeito. Compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a sua fé, compromisso com a sua liderança, compromisso com a sua igreja, compromisso com a sua nação, compromisso com o seu pai, com a sua mãe, compromisso de honrar o nome da família, compromisso. Amém, igreja? Precisamos ter qualidades, precisamos ter postura, precisamos fazer a diferença. As pessoas precisam olhar para nós e ver em você uma marca especial, um cheiro especial, um semblante especial, em nome de Jesus. Esse compromisso é mais ou menos assim. Lá em Abacuque 3, eu mencionei 17, 18, diz assim, não precisa abrir: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Fala glória a Deus. Significa, mesmo que eu não tenha nada, nem o que pôr na mesa,
eu não vou negar o meu Deus. Eu vou continuar declarando que o meu Deus é Deus e que a hora que Ele quiser, Ele supre a minha necessidade. Será que você crê dessa forma? Em nome de Jesus, compromisso com o Senhor. Saber que Deus é Deus. Não importa o que você esteja atravessando, o Senhor vai mudar a tua sorte. Amém, igreja? Você não está aqui por acaso. E a quinta situação é a experiência com Deus. Aí nós vamos lá para Daniel 3, versículo 24. Um pouquinho antes, né? Eles vão sendo lançados na fornalha, amém? E acontece todo um negócio lá, amém? Vamos lá para o versículo 24, diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andando, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Bom, no versículo 21, diz assim, no 20, perdão. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéu, suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o fogo estava tão forte, que os guardas que eram fortes, que amarraram eles, que foram lançar, morreram queimados. Amém? Aí, os guardas que foram lançar, morreram queimados. E os 3 que são lançados dentro do fogo, não acontece nada. A única coisa que aconteceu foi que aparece um quarto personagem, as cordas se queimam, as amarras se queimam, mas eles não são feridos em hipótese alguma. Então o rei fica vendo aquela situação e ele fica... Vocês estão enxergando o que eu estou enxergando? Quer dizer, como é que é possível que eles estão de pé, andando dentro do fogo, e quando ele olha, ele vê o semblante do quarto homem como um filho dos deuses, quer dizer, que devia ter um brilho sobrenatural. Ele viu Jesus ali dentro, junto com eles. Amém? O que o Senhor quer ensinar para nós, igreja? Ele quer nos ensinar que não importa o tamanho da luta que você esteja atravessando, não importa o tamanho da ameaça que você esteja passando, não importa se te jogaram já dentro do fogo, não importa se a situação é de sentença de morte, não importa se a sentença é de falência, não importa se é uma maldição, não importa qual o tamanho da guerra. Porque o Senhor nosso Deus está enviando o anjo dele, e o anjo vai estar conosco nessa situação, vai quebrar as amarras, vai abrir as portas, e nós sairemos livres, libertos, em nome de Jesus. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, é que Jesus Cristo, o nosso Senhor, já veio aqui, já pagou um preço por mim e por você, pagou o preço de cruz, foi humilhado, foi cuspido, foi... cortado, machucado, para que eu e você tenhamos o quê? Saúde, vida, prosperidade, graça, abundância. Então, em nome de Jesus, não importa o tamanho da sua luta hoje, não importa o tamanho daquilo que o inimigo tem feito, ou levantado, ou ameaçado, ou amarrado, te acorrentado, o Senhor dos exércitos vai quebrar essas amarras, as correntes vão cair, os seus pés serão livres, as suas mãos serão livres, a sua mente vai ser livre, os teus sentimentos serão livres, e você vai andar dentro desse fogo. Amém? Soberanamente. Aleluia. Ande no meio da luta. Desfile no meio da luta. Confie. Não permita que o inimigo te ameace ao ponto de você ficar lá encolhidinho, paradinho. Não. Tenha ousadia no espírito. Amém? Então, em nome de Jesus, eles tiveram uma experiência tremenda com Deus. Uma experiência que nunca ninguém pôde viver. Só eles. Amém, queridos? Então, o que você precisa hoje é confiar que o Senhor não vai te deixar confundido e nem envergonhado.
Muito bem. Eles então tiveram essa grande experiência. Vamos ler mais um pouquinho da história. Tornando ele, disse: eu, porém, vejo o quarto homem. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Olha como é que mudou, né? Primeiro Deus não podia livrá-los, agora servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E no versículo 27 diz: ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Preste atenção. Alguém toca fogo no mato perto da nossa casa, a roupa que está no varal fica cheirando. Toca fogo perto, não é nem na casa. Amém? Você passa perto de algum lugar que está queimando, você sai cheirando a fumaça. Eles foram jogados dentro do próprio fogo, e nem cheiro ficou na roupa. É sobrenatural. Sabe o que o Senhor quer ensinar para a igreja dele? Que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Não tem capeta maior do que o nosso Deus. Não tem Satanás maior do que o nosso Deus. Não tem demônio maior do que o nosso Deus. Então o que nós precisamos? Vencer tudo aquilo que está na nossa alma, no nosso coração. Vencer os nossos medos internos. Amém, queridos? Porque assim, tudo quem lança as coisas negativas em nós é o quem? Satanás. Não é Deus. Deus quer lançar para mim e para você o tempo todo o que? Tenha fé, tenha força, tenha esperança, tenha coragem, tenha ousadia, tenha alegria no espírito, tenha saúde. É isso. E nós vamos aceitando o que vem de fora. Esses 3 jovens, eles tinham tanta convicção, né? Que eles não sofreram nada. Mas eu imagino que eles, como Daniel, tinham as suas 3 horas de oração todos os dias, 3 vezes ao dia, então davam 9 horas de oração, né? Todos os dias. Então eles estavam muito afinados com Deus, muito em ligação com Deus. Quanto tempo de oração você tem tido por dia? Alguns segundos quando eu acordo. Obrigada, Jesus, por esse dia, amém. Alguns segundos na hora que eu vou deitar. Obrigada, Jesus, por esse dia maravilhoso, eu vou dormir, amém. E aí depois nós queremos livramentos no meio da fornalha. Depois nós queremos livramentos durante o dia. Nós queremos não pecar, não falar mal, não fofocar, não mentir, não atrapalhar a vida do outro. De que jeito, se nós estamos tão comprometidos com esse século? Tão inclinados para a estátua desse mundo, que é a televisão, que é as novelas, que são tantas informações erradas. Eu quero convidar você nesta noite a ter um tempo de oração. Eu quero convidar você nesta noite a investir tempo na presença do Senhor. Você vai perceber como você está com dificuldade para orar. Você vai perceber como é complicado parar e ficar orando. Chega uma hora que você não tem assunto, né? Se fosse para falar besteira, ou para falar do irmão, ou para falar do líder, para pôr defeito na pregação, você ia ter assunto para o dia todo. Mas quando é para a gente falar com o Senhor, como nós não temos assunto, como nós ficamos resumidos. Então, em nome de Jesus, experiência com Deus. Eles viveram uma super experiência. Mas Deus permitiu essa fornalha para eles. Porque Deus queria ser exaltado naquele lugar. Nabucodonosor estava sendo exaltado. Ele era o rei, ele era o Deus, ele era o que mandava. E Deus permitiu aquela fornalha para que todos soubessem que além de Nabucodonosor existia um Deus dos céus. Além do dinheiro existe Deus. Além dos homens existe Deus. Além de qualquer situação humana aqui na terra, existe Deus. Amém? Então eu quero convidar você nesta hora a ter o seu tempo de oração. Eu quero que você entenda que o nosso Deus é Deus poderoso. Amém? Vou pedir para você soltar um som, por gentileza. Uma música de fundo. E você vai gastar tempo orando. Se de pé, sentado, de joelhos, eu não sei. Mas você vai orar. E eu não vou orar com você. Você vai orar. Você vai orar. Você vai vencer essa opressão que está fazendo você dormir. Você vai vencer essa opressão que está fazendo você sair do ar. Você vai vencer.
esse Satanás que está aí dentro, falando para você, sei lá eu o quê. Você vai vencer. Você vai jogar ele fora. Você vai vencer qualquer espírito contrário que está aí te roubando de tristeza, de frustração, de decepção, de medo, de covardia. Seja lá o que for, você vai vencer. Você vai colocar ele para fora agora, na oração. Na oração, começa a falar: Senhor, uiva, grita, geme, chama por Jesus. O quarto homem nessa fornalha era Jesus. Jesus quer entrar com você nessa fornalha hoje. Jesus quer entrar nessa fornalha com você hoje. Ele quer entrar com você nesse problema que você está falando: Senhor, não tem solução, não tem solução. Halamashere canta lamacheias. Hore canta lamacheias. Halamashere canta lamassuri canta lamanaias. Não temerei porque o Senhor está comigo. Não temerei porque o Senhor está comigo. Não temerei porque tu estás comigo. Não temerei, Senhor, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Salmo 23. Halamashere canta lamanaias. Não temerei, não temerei. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Vai falando com o Senhor. Halamashere canta lamacheias. Aleluia. Não temas, meu amado. Halamashere canta lamanaias. Ore canta lamashere canta lamanaias. Quem sentiu que a sua vida foi liberada agora, eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos ter uma oração de selo. Um selo, nós vamos selar no mundo espiritual aquilo que o Senhor realizou aqui hoje. Halemashuri canta lamashere canta lamanaias. Você que sentiu o toque do Senhor te pegando pela mão, você que sentiu as portas sendo abertas, você que conseguiu atravessar, sair de tudo aquilo que estava te prendendo, te segurando, eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos selar, nós vamos selar. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora todos vão receber oração, amém? Ninguém vai vir para orar. Nós vamos selar o que aconteceu aqui hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Halamashere canta lamanaias. Horerere canta lamassuri canta lamacheias. Horerere canta lamashere canta lamanaias. Rote calachuriante lemanaias. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Esta casa está cheia da tua glória. A tua fumaça sobe deste lugar. Oremanassuriante lebachere canta lamanaias. Vem, Senhor, mais, 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 Senhor. Queremos mais mover. Queremos mais, mais, mais unção. Mais toque, mais, mais, mais presença, mais. Orere cante le suriante lerere calamachurianta lamanaias. Mais, mais de Ti, Senhor. Nós queremos selar diante do Teu altar a nossa transformação. Queremos selar, Pai, a abertura das portas. Queremos selar, Senhor, o toque do Teu Espírito sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada situação. Senhor, toda fornalha agora está sendo apagada e nem cheiro vai ficar sobre nós, porque o Senhor está nos marcando como um povo escolhido. Nos marcamos como aquele, Senhor, que o Senhor marcou para fazer a diferença, para viver o sobrenatural. Oh, rebalachere canta lamanaias. Santo é o Teu nome, Senhor. Coloque a mão no seu coração e fale: Senhor, em nome de Jesus, eu estou selando esta oração, esta palavra sobre o meu coração. Eu hoje estou sendo liberto sobrenaturalmente de tudo aquilo que me prendia em mim mesmo, todo espírito contrário que estava dentro do meu coração, me impedindo de ser pleno.
Eu hoje, Pai, estou vencendo. As portas foram abertas em nome de Jesus. E eu saio livre, eu saio liberto em nome de Jesus. Eu me aproprio, Pai, que eu terei um final de semana maravilhoso na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, eu glorifico o Teu nome por aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Dê um grande glória a Deus, um grito. Pode sentar-se, por gentileza, por um minuto. Queridos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, de uma forma muito interessante, amém? O Senhor falou no meu coração que nós temos que fazer a nossa parte, cada um de nós temos que vencer, amém? E você saiu daqui hoje vencedor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu abençoo a Tua igreja com toda sorte de bênção no mundo espiritual. Eu os abençoo para um final de semana abençoado, guardados, protegidos, com livramentos e marcas no Teu Espírito. Senhor, leve-os guardados para uma noite de descanso. Leve-os em paz em nome de Jesus. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vão na paz do Senhor. Amém.